graça e a paz para todos. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 11. Nós vamos prosseguir nosso estudo do livro de João a partir do versículo 1. Ok? Então nós vamos trabalhar esse tema que fala de Jesus, a ressurreição e a vida, né? Então o texto vai estar trabalhando acerca da ressurreição de Lázaro, que morreu, depois de 4 dias Jesus o ressuscitou, né? A gente vai ver que este é o sétimo, né, e o último e o maior dos milagres públicos operados por Jesus e registrado aqui nesse Evangelho de João. Ele foi realizado na última semana, antes, né, de Jesus ser preso e morto na cruz, né? Seu propósito foi despertar, isso aqui é muito importante, né, a fé nos salvos e ao mesmo tempo também a fúria definitiva dos seus inimigos. Acho que no caso são essas autoridades religiosas aí que está dentro desse contexto, né, do capítulo 9, capítulo 10, 11, praticamente todo o livro de João nós vamos ver essas autoridades religiosas se levantando contra a pessoa de Cristo, né? E com certeza esse milagre que Jesus operou, o último deles são 7, né, que ele opera no Evangelho de João, né? Esse último é para fechar com chave de ouro para mostrar que de fato ele realmente é Deus, como o próprio livro fala, o objetivo do livro, né? Deixar claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador predito, né, no Velho Testamento, né? Então nós vamos dividir esse texto aqui em 6 partes, né? A primeira parte nós vamos fazer hoje, que vai do versículo 1 até o versículo 6, e nós vamos ver essa relação de amizade, né, de Jesus com essa família aqui de Betânia, né, onde está incluída aí Marta, Maria, né, e também Lázaro, esse aí que morreu e que Jesus vai ressuscitar depois do 4º dia. Aí nós vamos ver também a segunda parte, do versículo 7 a 16, nós vamos ver a coragem do Senhor Jesus mediante as adversidades, mediante aí os problemas que vão se levantando, né, que vai culminar na morte dele, né. Vamos ver a promessa do Senhor no versículo 17 até o 27, vamos ver a simpatia de Jesus, né, do versículo 28 a 37, o poder de Jesus, do versículo 38 a 44, e a conspiração contra ele, a partir do versículo 45 até o versículo de número 57. Mas hoje nós vamos nos deter, então, do versículo 1 até o versículo de número 6, né, e vamos ver essa relação de amizade de Jesus, né, com essa família aí de Betânia, né? Então é muito importante a gente também estar atento, né, com relação a isso, porque nós vamos ver, né, muitos pontos importantes que vai ser ministrados e que nós precisamos, como cristão, termos consciência acerca dessas verdades, até para que a gente não venha criar na nossa mentalidade um tipo de evangelho que não é o evangelho que está escrito aqui nas Escrituras, né? Então hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque tem tanto evangelho sendo pregado por aí, né, que às vezes até confunde a cabeça das pessoas, mas nós vamos ver o que realmente o evangelho fala, né, acerca disso que vai estar acontecendo aqui no capítulo 11, e é importante que a gente então tenha consciência acerca de tudo isso. Amém? Então vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor para que Deus possa estar ministrando, falando realmente ao nosso coração, e que nós possamos de fato aprender coisas preciosas do Senhor nesta noite. Amém? Vamos lá, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas, clamando ao Senhor, para que o Senhor te possa falar de uma forma profunda ao nosso coração, através, ó Pai, do início desse estudo que nós vamos fazer a partir desse capítulo de número 11, e que o Senhor possa realmente falar as nossas vidas, que nós possamos aprender coisas preciosas do Senhor, por esse grande e último milagre que se opera aqui dentro do Evangelho de João, Pai, antes da sua morte. Por isso pedimos ao Senhor para que o Senhor esteja ministrando, operando, movendo, agindo com teu poder, com a tua graça, e que o Senhor nos dê entendimento e compreensão para realmente entendermos o que o Senhor quer falar e, acima de tudo, que nós colocamos em prática todas essas verdades. E aqueles que estão nos assistindo também pela internet, que o Senhor fale, Senhor, que o Senhor ministre, que essa palavra possa ir ao encontro do coração dessas pessoas e que o Senhor te possa falar a cada uma delas. Por isso nós te louvamos e agradecemos
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Do versículo 1 ao 6, vamos ler do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 ao 6, a primeira parte que nós vamos ler, então, acerca da amizade que Jesus tinha com esta família. Fala assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ok? Então vamos ver então essa relação dessa amizade então, de Jesus, né, com esta família aí de Betânia. Então nós vamos ver aqui que no meio, né, desse exército de hostilidades, né, que estava enfrentando Jesus em Jerusalém, nós vamos perceber que havia um local ali de refúgio, de refrigério em Betânia. E era justamente aí, esse lugar de refúgio e refrigério, era a casa, no caso de Marta, de Maria e também de Lázaro, né? E nós vamos perceber que havia uma amizade intensa, uma amizade grande realmente entre eles, né? E aí a gente vê então que Jesus, ele se hospedou aí na casa deles nesse momento, dentro desse contexto. Mas agora nós vamos perceber que mesmo Jesus estando ali, né, nós vamos ver que essa família começa a enfrentar, né, um grave problema, uma enorme aflição, e nós vamos ver isso aqui então a partir de agora. Veja só, em primeiro lugar, nós vamos ver que existe aqui uma enfermidade grave, né? Aqui no versículo 1 e 2 já deixa bem claro, né, que Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava enfermo. E aqui tem uma coisa interessante, né, que as pessoas elas realmente questionam isso, né, de que o amor de Jesus por ele não manteve longe, né, da sua vida, né, dessa enfermidade. Ou seja, muitas vezes quando nós pensamos assim acerca da nossa relação que nós temos com Deus, nós imaginamos assim que pelo fato de nós agora estamos seguindo a Deus, vivendo uma vida com Ele, nós vamos estar livres de problemas, né? Eu não sei se você já viu slogans, eu já vi isso, né, em algumas igrejas que falam: vem e para de sofrer, venha e teus problemas vão ser sanados, venha, né? E, enfim, dá a impressão de que quando você for para a igreja, quando você aceitar Jesus, os problemas, as dificuldades, as aflições, tudo isso vai sumir, né, da vida da pessoa. Mas isso não é verdade, né? Nós estamos percebendo claramente que por mais que Jesus amasse essa família, por mais que Jesus mantivesse uma relação de amizade, pode ver que nada disso blindou, né, eles passarem por dificuldade, nada disso blindou Lázaro a passar por uma enfermidade que vai levar ele à morte, literalmente, né? Então nada disso. Então é muito importante, em primeiro lugar, nós entendermos que por mais que você tenhamos uma relação de amor com Deus, né, uma relação de amizade com Ele, isso não te isenta de passar por problemas, por dificuldades e de acabar em você, no decorrer da nossa existência, nós passarmos por momentos difíceis, né, da nossa vida. Então, essa é uma coisa importante. E dentro disso, nós precisamos ver, que você vai ver que o que Jesus quer deixar claro aqui, que as crises, né, que nós passamos na nossa existência, elas são que inevitáveis, mesmo você sendo amigo de Jesus e tendo amizade com Ele. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, né? Não pense em você, de que por mais que você esteja em Cristo, por mais que você esteja firme na igreja, que você vai ficar livre das crises. Não, crises são inevitáveis e nós vamos passar por crises, né? Nós falamos muito na Bíblia acerca da graça comum, que é uma bênção que Deus concede a todas as pessoas, independente se é crente ou não crente. É a bênção de você poder fazer o bem aos outros e receber bem dos outros. Mas também tem a desgraça comum, que também faz parte de todas as pessoas, sendo crente ou não crente, a desgraça comum também vem
sobre cada um. E é interessante nós entendermos, então, que no decorrer da nossa vida, independente se você é cristão ou não, se você serve a Deus ou não, se você mantém uma relação de amor com Deus ou não, se você tem uma amizade com Ele ou não, você precisa entender que crises são inevitáveis e elas vão vir sobre nós, né? Então isso é importante entender. Segunda coisa importante, que as crises que vêm sobre nós também elas podem que aumentar, né? Ou seja, piorar. E a gente vai perceber isso na história de Lázaro. Ele começa com uma enfermidade, mas a enfermidade ela vai se agravando até o ponto de levar Lázaro à morte, né? Então, crises também podem que aumentar. Então, nós também precisamos ter o cuidado, né? Que realmente existem momentos em que nós somos bombardeados, né? Por toda uma situação onde nós acabamos perdendo o controle, né? Onde nós acabamos realmente não entendendo o porquê das enfermidades, o porquê das perdas, o porquê de prejuízo, o porquê do luto, e assim vai. E aí a gente ora e parece que nada acontece, né? Não sei se você já teve essa impressão, né? Está passando um problema, está orando, e parece que não acontece nada, né? E pelo contrário, parece que as coisas vão piorando mais ainda, vai se agravando mais ainda, e aí nós queremos o alívio, e quanto mais queremos alívio, parece que vem mais dor. E quanto mais você tenta realmente sair, né, subir, né, para sair daquele problema ali de baixo, parece que você mais afunda. Então veja que, além de você entender que crises são inevitáveis, elas podem o quê? Aumentar no decorrer, né, do momento que nós estamos passando por essas crises, né? Então isso é uma coisa importante. E por último, entender que as crises, elas produzem o quê? Angústia. Né? Nós ficamos aqui angustiados, né? Então veja que quando essa enfermidade chega, né, à casa de Lázaro, eles ficam o quê? Profundamente o quê? Angustiados, né? Eles ficam angustiados, e nessas horas a dor ela vai realmente aumentando. Nós começamos a realmente assim olhar para o problema, né, e não encontrar uma expectativa de algo que possa realmente acontecer, né? E a gente fica naquela esperança, será que vai, será que não vai, será que realmente vai acontecer um milagre? E a gente fica criando uma série de expectativas e muitas vezes esses milagres aqui, eles não chegam, né? E isso é compreensível porque quando você pega lá Lucas, vamos ler Lucas 24, 21, veja qual que é o problema quando nós passamos crises e essas crises vão produzindo angústia no nosso coração, e elas têm uma tendência de ir aumentando, nós começamos a ter essa impressão aqui, né, que esses discípulos também de Jesus passam aqui no caminho de Emaús, né? Olha aí, Lucas 24, depois você volta para cá, Lucas 24, versículo 21. Veja só o que ele vai falar aqui, ó, 24, 21. Fala assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Você percebe aqui que essas crises que esses discípulos de Jesus estão passando, é óbvio que Jesus, né, ele foi crucificado, e já era o terceiro dia da crucificação de Jesus, e veja que eles estavam esperando, eles tinham uma expectativa acerca de algo, e que não aconteceu até aquele momento, né, a princípio, né? Então eles ficam meio que frustrados, né, com tudo aquilo. Eles ficam realmente angustiados, e você vai ver nessa história, depois se você ler toda a história de Lucas capítulo 24, você vai ver exatamente isso. O coração deles assim. E por mais que Jesus tivesse falado tantas coisas acerca daquilo que ia acontecer com eles, parece que nada disso resolvia. É como se eles ficassem presos realmente no passado, né? Então, quer dizer, eles passaram por tudo aquilo, não aconteceu absolutamente nada, então eles criaram e ficaram frustrados por causa dessa expectativa que eles realmente haviam criado. Mas é óbvio que Jesus depois ele vai se revelar e eles vão ver que realmente aquilo que Jesus havia falado realmente se concretizou, cumpriu, porque ele falou que ia morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E exatamente era aquele dia que estava ali. Então, nós precisamos também entender que mediante as crises, né, a gente tem uma tendência de ficar angustiado, né? A gente tem uma tendência, né, de a gente ficar criando expectativa, esperando receber um milagre. Quando isso não ocorre,
nós ficamos assim, frustrados, né? Assim como está acontecendo com esses discípulos no caminho de Emaús. A segunda coisa importante, você vai ver, e volta agora aí no texto de João, existe um pedido o quê? Urgente, né? Lá no João 11, versículo 3, veja aí. Mandaram, pois, as irmãs de lá dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Né? Então veja que é um pedido o quê? Urgente. Então Marta e Maria pedem para que um mensageiro fosse enviado até Jesus, pedindo o quê? Ajuda. E é interessante, irmãos, que quando esses mensageiros vão, eles falam uma coisa que é importante. Eles falam assim, né? De que aquele a quem tu amas está enfermo. Não está falando que é Lázaro que ama Jesus, mas ele está falando aquele que tu amas, ou seja, que Jesus ama, né? E é interessante que quando ele usa essa expressão, aquele a quem tu ama, a gente sabe que, obviamente, que quando nós amamos alguém, nós temos uma tendência, de alguma forma ou outra, querer realmente assim suprir a necessidade daquele a quem nós amamos. E isso então faz com que a gente tenha o quê? Pressa, né? Em agir. Porque afinal de contas é alguém que te ama. Né? Então te quer resolver, te quer ajudar, te quer socorrer a pessoa amada, né? E a gente vê então que elas tinham plena convicção de que quando Jesus ouvisse aquela mensagem, ele realmente seria solícito em atender prontamente ao pedido delas. Então essa aqui é a expectativa que elas criam diante desse pedido urgente. Então a gente vê que elas sabem que Jesus ama Lázaro e por amar a Lázaro, ele vai realmente fazer algo para ajudá-lo. Então eles têm essa certeza, essa convicção no coração. Em terceiro lugar, você vai ver então agora uma resposta misteriosa de Jesus. Versículo 4, 5, veja só. Mediante essa resposta, veja aí que ele está falando. 4, 5. Ao receber a notícia, então, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele o que? Glorificado. Então veja, Jesus está afirmando que aquela enfermidade não é para a morte. Isso quer dizer, então, em outras palavras, Jesus está falando aqui, se você for ler, de que realmente Lázaro não morreria, Se ele está falando que essa enfermidade não é para a morte, então ele não morreria. Mas é interessante, que quando você vai ver essa resposta, Jesus, obviamente, ele não está dizendo que Lázaro não morreria. E nem que morreria apenas para ser ressuscitado. Então, veja só, aqui quando ele fala que ao receber a notícia, Jesus fala que essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. O que ele quer expressar aqui é justamente que Lázaro não permaneceria nesse estado de morte. Lembrando que provavelmente a distância que havia aqui entre Jesus e essa cidade de Betânia, onde Lázaro estava ali já enfermo, era de mais ou menos 32 quilômetros. E isso aqui para ser percorrido demorava mais ou menos um dia para ser percorrido. Lembre-se que depois que Jesus recebe, a Bíblia deixa bem claro que ele chega lá no quarto dia. Isso quer dizer então de que quando Jesus recebe essa notícia, provavelmente Lázaro já tinha morrido. E outro, já estava enterrado. Provavelmente. Por quê? Porque ele chega exatamente no quarto dia. E lembre-se que ele recebe a notícia, quer dizer, demorou um dia para o mensageiro chegar até ele. E aí a Bíblia fala que ele fica o quê? Mais 2 dias lá. Não vai imediatamente. Fica mais 2 dias. Então ele fica 2 dias, então data 3. Então no terceiro dia ele vai para Betânia. Então vai demorar mais um dia, então ele vai chegar só no quarto. Por isso que quando chega lá, as irmãs falam, mas Senhor, ele mandou abrir o sepulcro. Não, Senhor, mas já está fedendo. Já é o quarto dia. Então, essa resposta de Jesus parece misteriosa nesse sentido, Porque ele está afirmando aqui de que essa enfermidade não é para a morte. Então, em outras palavras, que dá a entender de que realmente ele não morreria. Mas não é isso que ele está falando, A expressão aqui que essa enfermidade não é para a morte é que ele não permaneceria nesse estado para sempre. Que o Senhor iria operar o milagre, que seria o quê? Para a glória de Deus, Então isso aqui é muito importante, Então essa ação de Jesus, muitas vezes quando o Senhor
ele opera essas ações, nós vamos ver que isso gera um questionamento da nossa parte, né? E o questionamento que a gente precisa entender é exatamente o seguinte: como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento, né? Como que a gente concilia isso? Por quê, né? Porque se o Senhor realmente nos ama, se realmente essa família é amada por Jesus, se Jesus realmente amava Marta, Maria e Lázaro, mas mesmo assim você vai ver que Lázaro ele ficou enfermo, né? Mesmo assim você vai ver que Lázaro morreu. E a pergunta é exatamente essa, que a gente começa a questionar. Como é que a gente consegue conciliar isso, né? Amor de Jesus, de que Jesus nos ama, com aquilo que nós estamos sofrendo, né? E aí vem várias perguntas. Por exemplo, né? Por que Jesus permitiu que ele ficasse doente, né? Por que ele permitiu que as suas irmãs, né, acabassem sofrendo por causa dessa ação? Por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Não é assim que a gente começa a questionar muitas coisas com relação a Deus, né? Às vezes a gente passa por sofrimento, por luta, a gente não consegue entender que relação é essa desse amor, desse Deus com relação àquilo que nós estamos sofrendo. Porque na nossa cabeça, nós entendemos, se nós sabemos que Deus ele é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas, que para ele não existe impossível, então na nossa cabeça ele tinha que agir, né? Deus tinha que fazer algo, né? Ele tinha que operar, para que fazer a gente sofrer, né? Então esse é um pensamento que vem questionamentos acerca disso. E aí eu só estou se referindo ao questionamento referente à morte de Lázaro. Mas é óbvio que dependendo do sofrimento que alguém esteja passando, eu lembro que quando a gente perdeu a Megumi, não que ela morreu, né? Mas é que a mãe pediu de volta, muitas pessoas questionavam isso, mas por que Deus não deixou vocês ficarem com ela, né? Ela com certeza estaria melhor com vocês. Por que ele não interviu, né? Por que deixou que vocês tivessem a notícia, né, dela e depois para perder ela? Ou coisa parecida, né? Então, vem esses questionamentos nesse sentido, né? Nesse ponto, né, do porquê. Como que vai conciliar essa relação de amor desse Deus por nós com relação aos sofrimentos que nós passamos? Mas veja só, é muito importante nesse processo, irmãos, de entendermos essa relação do amor de Jesus, né, de Deus, com relação ao nosso sofrimento. Nós entendemos assim algumas atitudes que vão nos ajudar a ter uma compreensão. É obviamente que às vezes no começo do problema, ou no meio do problema, a gente não consegue entender muitas coisas mesmo. Porque na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é que Deus deveria fazer exatamente aquilo que nós achamos que é o certo, né? Mas lembre-se que quando nós olhamos para a perspectiva de Deus, nós não podemos olhar para Deus como alguém, né, incapacitado, como alguém ignorante, né? Como alguém que talvez eu e você sabemos a melhor forma de agir do que ele mesmo. Não, ele está falando do Criador, né? Daquele que a Bíblia fala que é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, que é único, né, que sabe todas as coisas, é o único que pode todas as coisas, é o único que pode estar presente em todos os lugares. Então, isso são atributos de Deus. E nós não temos esses atributos. Achar que Deus não sabe fazer as coisas nem da forma certa e achar que nós sabemos e nós temos a maneira melhor de resolver as questões, isso aí realmente é falta de compreender aquilo que de fato Deus realmente é. Ter a compreensão exata, né? E a gente então, nessas situações, o que nós temos que fazer? Veja só o que Marta e Maria fazem. Primeira coisa que nós vemos com relação a elas, que elas fizeram a coisa certa e na hora da aflição delas. E o que elas fizeram? No momento que o irmão estava enfermo, e óbvio, devia estar piorando, ela manda o quê? Mensageiros a quem? A Jesus, né? Para que avisasse a ele. Então veja que a primeira coisa que elas fazem, elas começaram a buscar ajuda em Jesus. Elas correm para Jesus, correm para Cristo, né? Elas realmente sabiam que Jesus poderia realmente fazer algo que mudasse aquela situação e que pudesse realmente atendê-lo naquele momento, né? Então, elas fazem exatamente isso. Elas correm para Jesus, elas realmente se entregam a Ele, elas esperam nele, né, realmente a solução desse problema. Outra coisa importante
elas buscaram ajuda na base certa. E qual que é a base certa? É aquilo que elas afirmaram, né? Que é, no caso, a base do amor de Jesus por nós, não de nós por eles, né? Mas afirmando claramente, né, que aquele a quem tu amas, né, está enfermo, né? Então, declarando que o Senhor, o quê? Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele sempre terá o melhor para nós, mesmo que a gente não compreenda esse melhor no momento. Então elas entendem isso. Nós somos amados de Deus, e por ser amados de Deus, nós sabemos que Deus, Ele sempre fará o melhor por nós, por causa desse amor. E é isso que Ele sempre fez mesmo, irmãos. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, mesmo nós sendo ainda o quê? Pecadores, imerecedores. Ele fez isso, né? Ele se colocou no nosso lugar, nos substituiu, Ele morreu naquela cruz. Então nós precisamos entender, né, que realmente assim, Deus, Ele nos ama, Ele sempre terá o melhor para as nossas vidas, né? E a gente não entende no momento essas ações, né? Como entender que o melhor é morrer, por exemplo? Como que entender que o melhor realmente é passar por todo esse sofrimento? É difícil de entender, humanamente falando. Às vezes nós não conseguimos passar por circunstâncias assim, não temos entendimento. Mas essas são algumas ilustrações, orientações que a gente vê da parte de Marta e Maria, e como elas conseguiram conciliar esse amor de Jesus com o sofrimento que elas estavam passando. Então elas vão buscar a Deus, elas vão buscar ajuda na base certa, que é justamente entendendo de que aquele a quem tu amas nem está enfermo, ou seja, eles declaram que Jesus ama, né, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade. Outra coisa que a gente vê, por que Jesus não curou a Lázaro à distância? Né? Porque Ele podia fazer, né? Ele é Deus, né? E Ele já fez isso, né? Abra lá em João 4, de 46 a 54, você vai ver que Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente, e também poderia ter curado à distância. Ou seja, ele não precisava nem estar lá para curar Lázaro, né? Lá em João 4, 46 a 54, olha só o que fala aqui. Fala assim, ó, de 46 a 54, a cura do filho do oficial do rei. Dirigiram-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí, veja, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem a hora 7, e a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Então, quer dizer, Jesus pode operar à distância? Pode. Ele é Deus, né? Assim como ele fez com esse filho aqui desse oficial, não custava nada. Ele chegar e ordenar que Lázaro ficasse curado instantaneamente. E isso ia acontecer. Mas a pergunta é exatamente isso, né? Por que ele não curou, né, à distância, né? Por que ele não curou seu amigo, a quem ele mesmo declara que amava? Então a atitude de Jesus parece ser o quê? Meio que contraditória, né, ao seu amor. Mas a gente vai entender mais para frente porque Jesus vai fazer isso, né? A gente vai entender. Isso aqui não vai ficar em aberto, né? Agora veja outra situação. Alguns judeus também não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia. Veja aí, no capítulo 11, versículo 37, olha só o que eles falam. E aí aqui por trás existe aquele pensamento, né, de que o amor e o sofrimento não podiam o quê? Andar juntos. Essa é a ideia. Amor e sofrimento não podem andar juntos. Essa era a visão dessas autoridades religiosas com relação aí, né, no caso, aos judeus, né, com relação a Jesus, né? Então veja aí, no 11, versículo 37, o que fala?
Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Percebe que os judeus estão questionando? Por que Jesus não fez nada, né? Ele não poderia ter feito algo a Lázaro? Ele não poderia ter curado? Ele não poderia ter evitado a morte dele? Poderia, isso é fato. Porque ele tem poder para fazer. Mas então por que deixou? Por que deixou isso acontecer? Então essas coisas assim parece que confunde, né? Traz uma contradição no nosso coração de a gente não conseguir compreender essa relação desse amor de Jesus com o sofrimento que nós passamos, né? Então ele estava pensando exatamente isso, que o amor e o sofrimento não podiam caminhar juntos de forma alguma, né? E aí o ponto importante é esse: o fato de sermos amados por Jesus não nos dá imunidade especial. Isso é importante, né? Às vezes a gente pensa porque Jesus nos ama, né? Então ele não vai deixar que nada aconteça conosco. Mas lembre-se o próprio exemplo dele, do Deus Pai com relação ao Deus Filho. O que Deus Pai fez? Deus Pai não amava a Jesus? Amava, ele fala, né? Esse é meu filho amado, em quem me compraz. Mas o que ele permitiu que o filho passasse? Permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. É difícil entender, né, essa ação de amar, né, da parte de Deus. Se a gente for analisar também aqui um outro exemplo, irmãos, com relação a isso, porque às vezes a gente pensa porque Jesus nos ama, ele tem então filhos prediletos, né? Filhos que de alguma forma ou outra vão ficar protegidos, guardados, e que nada vai acontecer, né, com esses filhos, né? Mas não é bem assim. Então você veja, nessa questão, irmãos, aqui a gente começa a entender então que o fator de Deus nos amar, isso não isenta nenhum de nós de passarmos por um momento de aflição, angústia, tristeza, perda, mágoas, dores. Não nos isenta disso. E você vai ver aqui, né, que quando a gente olha para essa perspectiva, veja o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos amavam a Jesus ou não? Amavam, né? Mas como que foi a morte deles? Todos foram martirizados. Uns cerrados, outros crucificados, caíram para baixo, outros degolados. Você já imaginou? Outros queimados. Enfim, tem várias situações que os discípulos passaram, com exceção de João, que morreu de velhice. A maioria deles morreram, a maioria não, todos, né, com exceção de João, morreram martirizados, né? E a gente não consegue compreender, entender essas questões, né? Porque isso parece que é uma ação contraditória. Porque na nossa cabeça se ama, não é deixar que algo de mal acontecesse. Agora, por que a gente pensa assim? Porque na nossa justiça humana é assim. Na nossa justiça humana, se eu amo, por exemplo, o amor dos pais pelos filhos, os pais vão fazer de tudo para que não aconteça nada com os filhos. Nada, absolutamente nada. Mas lembre-se que o amor de Deus, ele muitas vezes age de uma forma assim que a gente realmente, né, é limitado para entender e compreender esse tipo de amor. Por exemplo, Deus amou o mundo, que ele fala, de tal forma que ele fez o quê? Deu seu filho. E dar o filho, ele está falando assim, que de morrer, ele morreu. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Ele foi para uma cruz. Ele padeceu lá. E aí, para nós, a gente não consegue entender amor nisso, né? Porque o amor humano jamais permitiria uma ação assim. Quem é o pai que vai entregar o filho amado para morrer no lugar de outro? Não faz. Não vai fazer isso, de jeito nenhum. Por isso que muitas vezes, por causa da nossa limitação, às vezes é uma ação meio que incompreensível. Nós não entendemos. Mas lembre-se sempre disso, irmãos. O fato realmente do Senhor permitir certas coisas na nossa vida, você pode ter certeza que Deus, por ser o Deus Criador, conhecedor de todas as coisas, Ele sabe o porquê de todas as coisas. Nós, por não termos uma compreensão geral, nós muitas vezes não entendemos, não compreendemos, porque tudo aquilo que nós vamos fazer de análise sempre é baseado na perspectiva daquilo que nós entendemos, né? Então, se eu falo de acerca de amor, você vai ver, tudo que você for falar acerca de amor é acerca daquilo que você compreende o que é amar. Mas essa perspectiva do amor de Deus, para nós, é difícil de entender. Porque nenhum pai vai dar o filho para morrer no lugar de outro, ou a favor daqueles que nem merecem. Mas Deus fez isso por nós.
Ele fez isso. O amor dele vai além dessa perspectiva humana, né? Então nós precisamos entender. Veja, quarto lugar. A gente vai ver aqui uma demora surpreendente, né? Versículo 6. Veja aí. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou o quê? 2 dias. Lembre-se que o mensageiro demorou 1 dia para chegar até ele. E depois dessa mensagem ele fica mais 2 dias. Então no terceiro que aí ele vai para Betânia. E aí é justamente isso. Como conciliar? Vem outra pergunta. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Não é assim que muitas vezes nós sentimos, né? Como é conciliar isso, né? Como é que concilia essa questão, né, de realmente a necessidade que nós estamos passando, que muitas vezes precisa de urgência e parece que Jesus demora. Mas a pergunta é, Deus demora? A Bíblia fala que Deus não demora. Deus, ele sempre chega na hora certa. É que nós, pela nossa ansiedade, nós não conseguimos esperar. Porque nós queremos que Deus haja para ontem. Então nós não conseguimos esperar. Nós já temos por natureza, somos seres ansiosos. Nós queremos ver as coisas logo resolvidas. Então perceba que aqui nesse caso aqui, por que Jesus está demorando aos nossos olhos? Você pode ter certeza que tem algum motivo para isso. Essa demora não é por acaso. Como eu já falei, ele simplesmente podia ter ouvido a mensagem e já falar, Lázaro, seja curado agora. Ele mandasse a mensagem lá mesmo. E ele seria curado. Mas ele não faz isso. Passa 1 dia, fica mais 2, só no terceiro ele vai. Pessoalmente, 4 dias se passaram. E ele já estava morto, né? Então veja só, como é que a gente concilia a nossa necessidade com a demora de Jesus? Vamos ler alguns textos aqui. O versículo de número 6, a gente vai ler de novo, quando fala assim, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, então Jesus ainda se demorou o quê? Mais 2 dias no lugar onde estava. Certo? Vá lá agora no versículo 21. No versículo 21 fala, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui não teria morrido meu irmão. Então, se Jesus estivesse lá, segundo ela, Lázaro não tinha morrido. Certo? Isso quer dizer, então, que Jesus demorou para chegar, né? Na perspectiva dela. No versículo 32, fala, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao ver, lançou seus pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Então, perceba que essa relação de tempo está aí, implícita, né? Ou seja, Jesus demorou, por isso que ele morreu. Se ele não tivesse demorado tanto, ele com certeza não teria morrido. Tá? É essa ação de conciliar a nossa necessidade com a demora, né? 39, fala, por isso não podiam crer, aliás, nem isso aqui não, 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, quer dizer, não tem mais sentido nenhum fazer nada agora, já morreu, demorou muito, já era, não tem mais o que fazer. Então, essa é a questão. Agora, lembre-se de uma coisa, irmãos. A gente vai perceber aqui que a ação de tempo de Jesus, ela é diferente da nossa. Em todos os sentidos. É diferente. Às vezes, o que para mim e para você está demorando, para Deus não é demora. E a gente precisa, então, entender isso. Mas é como eu estou falando, nós, por sermos pessoas ansiosas, nós não temos essa capacidade de saber esperar. Nós queremos ver os problemas sendo resolvidos imediatamente. Esse é o grande problema, o nosso de conciliar a necessidade, né, que nós temos com a demora, muitas vezes, de Jesus. Por que não fez logo? Por que não age logo? Por que realmente não move, né, algo a nosso favor? E assim vai. A gente vai questionando todas essas ações. Né? E aí a gente vê que Jesus, então, ele em vez de mudar a sua agenda ali naquele momento e já ir socorrer Lázaro, ele não faz isso. Ele ainda vai ficar ali mais 2 dias. Né? E aí ele vai mandar apenas um recado por esses mensageiros que vão chegar lá e Lázaro já morreu. Né? Já está morto. E aí a gente vai ver que Marta ela precisou então lidar,
não apenas com a doença do irmão, né, mas também com a demora de Jesus. E aí vai surgindo outras perguntas quando isso ocorre, né? E quais são essas perguntas que vão surgindo? Primeiro, por que ele não veio? Por que ele não veio? Eu mandei uma mensagem, por que ele não veio? Por que ele não atendeu logo, né? Será que ele vai vir? Essa é outra pergunta, né? Já não veio, por que não veio? Será que ele ainda vai vir? Né? Será que de fato aí a gente começa a entrar com um questionamento que vai gerando dúvida no nosso coração? Né? Até com relação ao próprio Deus, porque a gente vai começar a questionar. Será que realmente ele ama? Nos ama? Porque se amasse, ele tinha feito alguma coisa. Não é assim que muitos pensam? Se Deus nos amasse, ele já tinha feito isso. Se Deus não amasse, ele não ia permitir que isso aconteça. Se Deus nos amasse, né, ele já teria intervido. Se Deus nos amasse, assim a gente vai pensando. Muitas coisas nesse sentido, né? Será que ele ama mesmo, né, a nós? Então a gente vai percebendo assim que esses questionamentos, eles vão surgindo justamente porque a gente muitas vezes não consegue compreender. Por que Deus não satisfaz logo, resolve as nossas necessidades? Né? E por que ele demora tanto às vezes para atender, né, as nossas necessidades? Bom, demora que eu estou falando é na nossa perspectiva, né? Porque Deus, ele jamais vai demorar nesse ponto, né? Então veja que essa demora de Jesus, né, a gente vai ver aqui que vai produzir na vida de Marta uma profunda angústia, né, de lamento. Veja o versículo de número 21, quando ela fala assim: disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Então perceba que ela no fundo não queria que Jesus demorasse tanto assim. Ela queria que Jesus viesse imediatamente, mas ele demora. E por ter demorado, então a gente vê essa expressão de Marta declarando dessa forma profunda, desse lamento dela, né? E aí a gente vê então ela achando que Jesus então estava demorando. Agora, é interessante, né, irmãos, que essa questão de demora, você vai ver também, para você ver essa questão de tempo, né? Deus, ele prometeu também um filho a Abraão. Você sabe quanto tempo demorou para esse filho vir? 25 anos demorou. Lembra do exemplo da tempestade? Os discípulos estão lá no mar, vê uma tempestade e eles passam por toda aquela tempestade, né, com os discípulos. E aí só depois que o barco está indo a pique, aí Jesus toma uma ação. Quer dizer, para eles, Jesus dá o quê? Senhor, não importa que a gente morra, você está demorando para a gente. Está demorando demais. Parece que a coisa está muito prolongada, muito longa. Lembra da filha de Jairo? Eles também, né? Vai Jairo, pede pessoalmente para Jesus ir. Né? Jesus vai, mas quando ele está chegando lá, vem os amigos de Jairo e falam: não adianta, não incomoda mais ou menos, ela já morreu. Ou seja, já era, demorou demais. Não tem mais o que fazer nesse ponto, né? Mas veja, a fé de Marta, então, nós vamos observar que ela passa por 3 processos. Primeiro, a ausência de Jesus, como fala no versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolaram e vendo, levantar-se depressa, saiu, seguiram e supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Né? Então ela estava ali sentindo o quê? Sozinha, né? A ausência do Senhor. Jesus não estava ali. O 21, a gente vê que existe a ação da demora, né? Quando ela fala: se o Senhor tivesse aqui, não teria morrido. Então o Senhor não estava lá, o Senhor demorou. E o pior, versículo 39. Agora, então ordenou Jesus: tirai a pedra, disseram Marta e manda o morto. O Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias, ou seja, já morreu. Não tem mais o que fazer, está morto. Mas lembra do que Jesus disse lá no início do versículo, do capítulo 11? Que ele fala aqui, ó, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus o quê? Essa enfermidade não é o quê? Para a morte, mas ele morreu. Mas é como ele explicou, essa morte aqui não é no sentido que ele não morreria, mas que ele não permaneceria nesse estado de morte. Que Deus ia operar um milagre na vida dele, que seria para a glória dele. E que esse milagre estaria se relacionado à ressurreição de Lázaro
e a vitória dele, né, com relação à morte. Essa é a ideia aqui, né? Então veja, a fé de Marta então passa por esses três processos. E muitas vezes nós também passamos por isso aqui. Nós sentimos a ausência desse Deus, nós vemos a demora desse Deus, e o pior, aquilo que a gente não queria acontece. A gente fica com a fé meio que abalada por causa disso, né? Nós não conseguimos entender por que disso, né? De tudo isso está acontecendo. Por que ele não age? Por que ele não faz? Por que de tanta demora? Por que não satisfaz a nossa necessidade logo? E assim a gente vai, pensando, né? Agora, uma pergunta que se impõe aqui nesse contexto é: como conciliar nosso tempo com relação ao tempo de Jesus? Né? Esse é um outro questionamento. Nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Nós queremos o nosso tempo. Agora, veja só, irmãos, que é muito interessante a gente ver essa questão da agenda de Jesus, né? Porque ele dá prioridade à sua agenda, literalmente, não a nossa agenda do jeito como nós queremos, né? A gente vai perceber aqui, né, que Jesus, aí a gente vai começar a entender o porquê que Jesus demorou, né, aos nossos olhos tanto tempo assim para poder fazer algo. Veja só, Jesus lá no versículo 15, veja só que ele vai falar aqui, irmãos, versículo 15 do capítulo 11. Às vezes é uma coisa que a gente não consegue entender. Ele fala assim: e por vossa causa me alegro, né? E ele fala o porquê que se alegra: de que já não estivesse, que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então veja só que Jesus aqui está falando que ele está se alegrando, irmãos, por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro. Ele se alegra. Aí pergunta: mas por que ele está se alegrando antes da morte de Lázaro? Por não estar lá. E aí outra coisa que ele fala, ele vai dar graças ao Pai por isso. No versículo 41, a parte B. 41, parte B, fala: tira a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. O Senhor também aí agora, ele está dando graças a Deus Pai por tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Então veja que Jesus, ele sempre vai agir de acordo com a agenda do Pai. E aí quando você vai fazer uma retrospectiva aqui no livro de João, que só vai lá no João capítulo 2, versículo 4, olha só que ele vai falar aqui. 2:4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Aqui tá, é no caso aí quando a mãe de Jesus fala que acabou o vinho, né? No casamento. E aí ele fala: mas Jesus lhe disse: mulher, que eu tenho contigo, ainda não chegaram a minha hora. Ou seja, perceba que ele trabalha com o tempo dele. O tempo estabelecido pelo Pai. Lá no capítulo 7, versículo 6, veja aí que vai falar, 7:6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, não é tempo. Versículo 8. Subi vós outros a festas, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Não era tempo. No versículo 30, ele fala: então procurar prendê-lo, mas ninguém pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Não era tempo. Aí no capítulo 8, versículo 20, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora, não era tempo. 12:23, vai falar assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então agora chegou a hora dele. Então é tudo no tempo. 13:1 fala: ora, antes da fé da paz, sabendo que Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, agora chegou a hora. E no 17:1 ele vai falar: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então perceba que Deus realmente ele não atrasa. Ele não adianta, ele chega sempre na hora certa. É na hora dele, é no tempo dele que as coisas vão acontecer. Nós precisamos aprender a sermos pacientes com relação ao tempo de Deus, né? E aí a gente vê então, quando ele parece demorar, ele está fazendo algo maior e melhor para nós.
E nós precisamos sempre ter essa compreensão, né? Se Deus, aos nossos olhos, está demorando para fazer alguma coisa, você pode ter certeza que Ele tem algo maior e melhor para nós, mesmo que a gente não compreenda esse algo maior e melhor, né? E aí ele fala, contudo, por que Jesus demorou todo esse tempo? Agora vem a resposta do porquê. Por que vocês acham que Jesus demorou 4 dias para ir até Lázaro? Por que ele não operou logo? Por que ele não fez um milagre de uma vez? Por que ele deixou passar por todo aquele sofrimento as irmãs de Lázaro? Você sabia, irmãos, que tinha uma crença entre os rabinos, né? E essa crença aqui dos rabinos falava que o morto ele poderia ressuscitar até o 3º dia por intermédio de um agente divino. Até o 3º dia. Então, qualquer agente divino poderia realmente fazer esse morto ressuscitar. Mas a partir do 4º dia, eles ensinavam isso, né? Que até o 3º dia um agente divino poderia ressuscitar alguém que estava morto. Mas a partir do 4º, só Deus pessoalmente poderia ressuscitar alguém. Só Deus. E quando que Jesus vai lá ressuscitar Lázaro? No 4º dia. Sabe que Jesus quer mostrar, irmãos, aqui e deixar claro para esses judeus, e que eles precisavam se dobrar, principalmente essas autoridades religiosas que nunca quiseram aceitar que Jesus era divino, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho do Homem, que Jesus é o Messias, predito no Velho Testamento. Eles precisariam agora, por causa desse grande milagre que fecha, né, esses milagres que Jesus opera no Evangelho de João, antes dele ser preso e morto, eles precisavam então agora entender que se Jesus operou no 4º dia, é como o ensinamento deles, só Deus poderia ressuscitar alguém a partir do 4º dia. E Jesus ressuscita justamente no 4º dia. E para a coisa ficar assim mais complicada ainda nesse sentido, é o que a Bíblia fala. Já fede. Já é o 4º dia que ele está morto. Já está fedendo. Então você veja que existe todo um contexto que não tem como duvidar desse milagre. As pessoas sabiam que ela tinha morrido. Já era o 4º dia. As pessoas estavam ali no seu sepultamento. E as pessoas viram Jesus operar no 4º dia, para mostrar que ele de fato é Deus. Ele é que opera. E é por isso que os sinais de Jesus servem para testificar que ele de fato é o Filho de Deus. Ele é o ser divino. Ele é o Deus encarnado. Então ninguém aqui poderia refutar essa realidade, né, da divindade de Jesus por causa disso. E aí, obviamente, que essas autoridades religiosas, mesmo vendo tudo isso aqui, não vão aceitar esse fato. Não vão aceitar. E vai realmente crescer uma hostilidade até levar Jesus para a morte de cruz. Mas isso ele já sabia que ia acontecer. As profecias já relatavam acerca de que ele realmente seria levado, né, como ovelha muda ao matadouro, e que ele passaria por isso. Então, baseado nesses ensinamentos dos rabinos, dessas autoridades religiosas aí do contexto de Jesus, aí agora nós vamos entender por que Jesus esperou 4 dias para poder operar. Lembre-se que ele não ficaria na morte, como ele promete aí, né, no versículo de número 4, vamos ler de novo. Ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, ou seja, ele não vai permanecer nesse estado, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, quem que é o Filho de Deus? Jesus, seja por ela o quê? Glorificado. Então não tem como deixar de glorificar a Jesus. E aí os rabinos tiveram que, de alguma forma ou outra, engolir a seco essa verdade. Assim como eles ensinavam, a partir do 4º dia, só Deus pessoalmente pode ressuscitar uma pessoa morta. E é o que Jesus faz. No 4º dia ressuscita, para mostrar que ele de fato é Deus. Para combater essa ideia que eles sempre estavam recusando e não querendo aceitar que Jesus não era Deus, coisa nenhuma. Que ele não veio da parte dele, que ele não tinha, né, realmente assim, essa divindade sobre ele. Caiu por terra. Mas eles não vão aceitar. Esse é o fato. Eles não vão aceitar, vão continuar lutando, resistindo a essa ação e vão fazer de tudo para que Jesus chegue novamente àquela cruz.
né, e seja morto literalmente. Mas para nós, irmãos, isso serve assim de muitos ensinamentos para nossas vidas, de muitas vezes nós precisamos assim, temos assim paciência com relação às coisas que acontecem. Eu sei que tem muitas coisas que fica difícil a gente compreender e entender, por isso o tempo vai nos ajudar a ter um entendimento, uma compreensão melhor acerca das coisas que nós passamos, principalmente quando essas coisas estão relacionadas a sofrimento, a angústia, a dor, né? E é o que sempre nós falamos, quanto mais tempo a gente passa nessas aflições, mais desanimados, encorajados nós vamos ficando. Por quê? Porque nós somos ansiosos por natureza, nós não queremos passar por situações assim, nós queremos ver Deus agindo, mas nós precisamos ter o conceito exato acerca de Deus. Nós não podemos ficar pensando que Deus vai realmente levar a gente a ficar imune de todos esses problemas, nada de sofrimento, nada de angústia, nada de problema vai acontecer com você. Não é verdade. Isso não é verdade. É por isso que está cheio de crente entrando meio que em parafuso nesse sentido, porque não entende. Não entende que isso que estão ensinando não é o evangelho. É isso que estão ensinando, de ficar falando, não, vem pra cá, teu problema acabou, vem pra cá, né, você vai parar de sofrer. Mentira! Sofrimento faz parte, né, da nossa vida. E não é à toa, quem pode falar que não tem sofrimento? Se eu perguntar aqui, nesse mês que passou, você não sofreu alguma coisa? Você não ficou angustiado com alguma coisa? Alguma coisa não gerou alguma dor em você? Né? Todos nós passamos por situações assim. É uma perca, é um luto, é o sofrimento de ver alguém passando por uma dificuldade, pessoas que partem, pessoas que estão passando por situações complicadas, difíceis, e você tem notícias, isso te angustia, isso gera luta em você, traz sofrimento, mesmo às vezes não sendo com você, mas com os outros, e quando é com você piora mais ainda, porque aí você começa a não conseguir entender, compreender o porquê eu, né? Por que comigo, né? Por que Deus não faz nada, né? E a gente vai conciliando tudo isso, a questão de tempo, a questão da necessidade, né? A questão do amor dele, o porquê que Deus nos ama, acontece isso. E a gente precisa entender isso, porque a gente está dentro de um contexto e a nossa vida está envolvida com todas essas coisas. E se a gente não entender isso, a gente vai de fato entrar num parafuso e vai começar a crer no evangelho que não é o evangelho. E que Deus nunca prometeu o fator de você estar com ele, de que você realmente passaria uma vida isenta de qualquer tipo de problema e sofrimento. Mentira. Todos nós, enquanto tivermos essa natureza pecaminosa sobre nós, você vai chorar, você vai ter dor, você vai ter angústia, você vai ter sofrimento, mas tem uma diferença. Nós temos um Deus que nos sustenta, né? Que cuida de nós, um Deus que se preocupa com o sofrimento, um Deus que vai à frente das nossas vidas e, acima de tudo, usa a sua igreja para nos ajudar a sermos encorajados a permanecermos firmes no Senhor. E que Deus nos ajude a vivermos, né, tudo isso, né, e a crermos nessas verdades da forma como a palavra de Deus nos orienta, e que a gente lance para fora toda e qualquer ideia, pensamento contrário à verdade de Deus, para que a gente não venha ficar se apegando ao evangelho que não existe, né? E acabar sofrendo também por causa disso. Então, através disso a gente consegue realmente compreender. E que a gente faça que nem Marta e Maria. Está com problema? Está gerando angústia? Corre para Deus. Corre para Cristo. Saiba que nele sim nós vamos ter a esperança, nele sim nós temos consolo, nele sim nós conseguimos prosseguir, avançar. E saiba que ele sempre tem o melhor para nós. E guarde essas frases, assim como Marta disse ao mensageiro para falar para Jesus: aquele a quem tu amas está sofrendo. Então saiba que Jesus te ama. Jesus nos ama. Ele tem um grande amor por mim e por você. E ele mostra isso naquilo que ele fez na cruz por mim e por você, mesmo a gente não merecendo. Ele nos ama. Então que você olhe para ele sempre nessa perspectiva de alguém que ama você. Você não está lidando com alguém que não te ama, é alguém que ama. Então a gente pode descansar nessa verdade, saber que se ele nos ama, então nós podemos ter toda a tranquilidade e segurança que ele sempre vai ter o melhor para as nossas vidas, né? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus.